Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém, Senhor. Nessa noite revela a Tua palavra para a Tua igreja, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, manifesta Teu Espírito Santo em nós, nos Teus filhos, nas Tuas ovelhas, na Tua igreja, no Teu povo escolhido, eleito e predestinado. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, manifesta a Tua glória e Te louvaremos para todos sempre. Digam todos comigo, igreja, amém. Amém. Graças a Deus. Ao Senhor. Podem se assentar, por favor. Graça e paz, igreja, amém. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Você que me assiste ao vivo agora em todo lugar da internet. Não sei em qual cidade você está, em qual estado, qual país. Eu sei que incontáveis ovelhas estão nos assistindo agora ao vivo. Coloca a mão na sua Bíblia aí. Diga comigo assim: eu creio, por isso eu falo. A palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Hoje é a segunda e última parte do tema Deus versus doutrina. É a segunda parte, segunda e última parte. Quero terminar hoje. Na mensagem anterior eu falei mais sobre doutrina, né? Firmado em Colossenses 2, 4, 8, onde as pessoas têm conhecido mais a doutrina dos homens, preceitos de homens, do que ao próprio Deus. Vem comigo rapidinho, hoje é a segunda e última parte, em Mateus capítulo 15, não é meu assunto aqui, mas eu quero e preciso diferenciar isso para vocês todos, tanto aqui na igreja, como aos que estão me assistindo ao vivo. Mateus 15, então todos precisam entender de fato e de verdade a diferença entre a doutrina dos homens, preceitos, preconceitos, religiões, tradições e o próprio Deus. Não se pode misturar. Infelizmente, a maioria tem associado a doutrina a Deus. E aí dá bagunça, porque Deus não é uma doutrina. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai. Então não se pode associar Deus à doutrina, porque Deus é uma coisa, a doutrina é outra. As pessoas se decepcionam equivocadamente com Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso, por causa da doutrina. Então a pessoa, eu estava numa igreja que a mulher tem que usar véu, e eu não acostumava com isso, então eu desviei de Deus, eu larguei Deus. Quer dizer, mistura tudo. Deus não tem nada a ver com doutrina, mas as pessoas, por associar equivocadamente Deus à doutrina, acaba nisso. É preciso que você entenda que Deus, ele não se mete com doutrina, tá? Isso te explica porque existem incontáveis religiões no Brasil e na terra, incontáveis. Na Índia, eles têm a vaca como um deus. Se a vaca parar na frente do banco, na Índia, que é um país politeísta, né? Eles creem em vários deuses. Então, se a vaca parar em frente ao banco, você sabia disso? Lá na Índia, se a vaca vem andando, aqui é o banco. Se a vaca, o banco Itaú, Bradesco. Se a vaca parar em frente ao banco, aquele dia o banco não abre, porque eles têm a vaca como um deus. Então, e você vê que Deus não fala nada. Eu quero que você entenda isso, para iluminar sua mente. Deus, ele não se relaciona, não se associa com doutrina. É preciso entender isso aí. Depois de 20 e poucos anos eu tive que entender isso, que Deus não, ele não se mete com doutrina. Então, na minha igreja não pode, Deus não fala nada. Não, na minha também, Deus não fala nada. Naquela tem que fazer isso. E Deus não
Isso te explica porque tem várias. Uma manda fazer, a outra manda não fazer, uma manda você ir, a outra manda você ficar, a outra manda não cortar o cabelo, a outra fala pode cortar o cabelo. E Deus não está nem aí com quem corta o cabelo, com quem não corta o cabelo. Quem está entendendo? Porque Deus não se envolve. Diga comigo, Deus não se envolve com doutrina. Sabe o que Paulo diz? Gálatas 5:6. Em Cristo Jesus é o próprio Deus. Paulo disse, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. Primeira vez que eu me deparei com esse texto revelado pelo Espírito Santo, eu falei, mas Paulo combatia a circuncisão? E ele pregava a incircuncisão? Agora Paulo fala, Gálatas 5:6, em Cristo, você está em Cristo? Eu estou. Eu também estou. Eu também. Nós estamos. Olha, então vocês estão em Cristo sim. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Traduzindo, você se batizou? Você não é mais salvo por causa disso. Você não se batizou? Você não é mais salvo por causa disso. O que vale, o que importa é você ser uma nova criatura. E 2 Coríntios 5:17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então, circuncisão ou incircuncisão, para Deus, diga comigo, Deus não se envolve com doutrina. Só quem entendeu. Você entendeu mesmo? Não um pouquinho. Quem entendeu o que eu falei aqui? Então diga, Deus não se envolve com doutrina. Você não vê aí os penteca, pulam, dão cambalhota, chuta a cadeira, dá um rodo no irmão, puxa a rasteira dele, pega no pescoço. Deus não fala nada, não está nem aí. Não tem igreja que pula cambalhota, não tem. Deus não tem? Tem ou não tem? Tem igreja que não pula cambalhota. Tem igreja que pula cambalhota, dá cambalhota, pirueta e tal. Deus não está nem aí. Tem igreja que toma Santa Ceia, a outra não toma. Tem igreja que batiza uma vez, batiza 50 vezes, Deus não fala nada. A outra não batiza nenhuma, Deus também não fala nada. Diga para o seu irmão, Deus não se envolve com doutrina. Quem entendeu? Aí você vê alguns aí que estão aí lutando com a doutrina e tal. Se não for assim, tem que ser. Irmão, você vai ficar discutindo doutrina. O que eu falei aqui? Deus não se... Você vai ficar discutindo doutrina, irmão. Não, eu não creio. Tudo bem, você não crê? Amém, tá bom. Você não vai brigar comigo? Eu brigar? Discutir? Debater? Não, tem que guardar o sábado sim, porque... Não precisa guardar o sábado. Então tem quem crê, tem quem não crê. Eu não vou debater com ninguém. Olha, o sábado era uma obra da lei. Tem gente até hoje guardando o sábado e Deus não fala nada. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Alô, a guarda de sábado não é uma obra da lei? Nós estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Deus não fala nada. Tem gente guardando o sábado, Deus não fala nada. Pastor, em graça nós não celebramos a Páscoa judaica. As igrejas evangélicas chamam de Santa Ceia. Nós não praticamos. Tudo bem. Aqui do lado estão fazendo. Ali em frente faz. Aqui não. Deus não está nem aí com quem está fazendo e com quem não está fazendo. Diga mais uma vez. Deus não se envolve com doutrina. Se você de fato entender essa frase, você vai ficar por toda a sua vida livre de condenação. Vou ler Mateus 15. Se você entender de fato essa frase, se você for embora daqui hoje, sair daqui com essa frase, já anotou aí no seu caderno na Bíblia? Diga, Deus não se envolve com doutrina. Cadê o tema, Jaque? O que é? Deus o quê? Eu me envolvo com doutrina até certa parte. Por que até certa parte? Por causa de Romanos 12:3. Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Então até certa parte eu me mexo com doutrina. Se alguém quiser brigar, discutir, debater, eu paro com a doutrina. Porque eu prefiro amar do que debater a doutrina. Eu prefiro ganhar do que perder por causa da doutrina, que ele não crê ou não concorda. O que é isso aí? Isso é andar em sabedoria.
Então vai sair briga, vai sair debate, vai sair confusão, eu paro com a doutrina, e eu fico só na carne. Ô irmão, vamos comer um churrasco amanhã? Ô irmão, quando é que vai ter um churrasco na sua casa? Aí não tem problema, aí não sai briga. Mas se for mexer com doutrina, sai discussão, sai desavença, então é melhor parar com a doutrina. Dá um sinal quem entendeu. Tem gente que não aprendeu a viver assim ainda. Está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com o filho, está brigando com o filho não fala com a mãe não fala com o pai não fala com a nora, por causa de doutrina. E não fala com o cunhado. Ah, mas o cunhado é católico. Mas nem Deus está falando nada. Deus está deixando correr frouxo. Ah, pastor, também é da lei lá, ó, fica lá. Nem Deus não está falando nada. Se você for levar ferro e fogo, você vai viver sozinho na terra. Pastor, mas a graça não é a verdade? É. Mas não é o certo? É. Coríntios 10. Mas nem todos têm esse conhecimento. E aí? Pastor, mas é verdade que em graça não precisa se batizar? É verdade, não precisa. Porque pela graça sois salvos. Ah, mas minha irmã se batizou. E agora você vai ser inimigo dela porque ela se batizou? Não. Alô, vê se você aprende aí. Ela tem que ser mais sua irmã na carne do que irmã em Cristo. Não vale a pena você ficar de mal com seu irmão por causa de doutrina, hein? Alô? Não vale a pena você ficar de mal com seu pai, com seu filho, com seu irmão, com seu vizinho, com seu amigo. Esses dias um irmão me mandou um WhatsApp. Apóstolo, nossa, por causa da graça, perdi uma amizade de 53 anos. Falei, irmão, o que você fez? Fui falar com o diabo. Ah, irmão, aí você perde mesmo. Aí você perde mesmo. Quem está entendendo? Estou falando. Aí você perde mesmo, irmão. Olhem para mim que eu vou falar aqui agora. Eu sou um ser humano normal. Eu nasci de uma mulher. Essa mulher teve mais filhos. Se eu sou um ser humano normal que nasci de uma mulher, eu tenho irmãos. Se eu tenho uma mãe, essa mãe tem no mínimo irmão. Ou seja, eu tenho tios. Se eu tenho tios, esses tios casaram e tiveram filhos. Ou seja, eu tenho primos. Está pegando onde eu quero chegar? Eu vou perder a amizade com todo mundo, irmão? Por causa da doutrina que eu creio? Vou criar inimizade com os meus primos de nascença. Jogava fubeca com eles, rodava peão, soltava pipa, corria no campinho. Eu vou perder a amizade por causa de doutrina. Eu vou criar inimizade com os meus primos. Com o meu irmão de sangue. Meu irmão, filho da minha mãe. Vou perder a amizade com o meu irmão por causa da Bíblia. Por causa de doutrina. A minha tia da congregação cristã, minha prima da congregação, eu vou perder a amizade com a minha prima, que eu tanto amo, que eu posso beijar, posso abraçar, minha prima. Não, mas, irmão, é minha prima. Só se Deus está falando com você que eu estou falando aqui, tá entendendo? Agora, se você está perdendo a amizade com seu primo, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, você... E o pior de perder, o problema não é perder, o problema é trazer de volta, resgatar. O irmão mandou um WhatsApp, apóstolo, perdi a amizade com meu primo 53 anos. Dá um sinal quem está entendendo. Qual o tema, Jaque? Deus versus doutrina. Está entendendo mesmo, irmão? Hoje é a segunda e última parte. Eu cheguei a uma conclusão. E eu sou novo, hein? Eu sou novo ainda, hein? O Abraão tem 102 anos, eu tenho 50, então eu sou novo ainda. Se eu não morrer, eu vou ficar velho. Mas eu ainda sou novo. Mas eu já aprendi uma coisa. Não vale a pena perder a amizade com meu primo, com a minha prima, com a minha tia, com o meu vizinho, com meus irmãos. Eu jogo bola com meus irmãos. Você quer maior prazer que esse? Você brincar com seus irmãos? Agora, se eu pôr a doutrina, vou perder meus irmãos. Cadê quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Se eu vou falar para o meu irmão que o diabo foi aniquilado, eu vou falar com o meu irmão que o Santa Sé, eu vou perder meus irmãos. E aí vou perder meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos, vou perder minhas tias, minhas primas, e dá um sinal, quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo, irmão? Posso falar uma frase só?
não vale a pena. Diga-me forte, por quê? Porque Deus mesmo não está nem aí. Tá bom? Sabe por que não vale a pena? Porque Deus... Alô? O interessado não sou eu, irmão. Ô, irmão, não, que eu tenho, minha prima tem que receber a graça. Não, meu primo tem que entender. Ele tem que entender? Seu irmão, o que está acontecendo com você? O interessado é Deus que ele entenda, não você. Você quer mais que Deus? Você está passando à frente de Deus. Não, eu tenho que fazer meu filho entender. Se meu filho não entender... Meu irmão, você está estragando o plano de Deus. Fica quietinho. Aquietai-vos, saber que eu sou o Senhor. Estou no meio de vós. Ele disse, aquietai-vos. Saber que eu sou o Deus, estou no meio de vós. O problema é que tem gente que quer mais que Deus. Não, eu vou pregar, eu vou pregar aqui. E vira um chatão que ninguém quer ficar perto dele. Porque ele quer mais que Deus. Ele quer fazer o que Deus nem fez, Deus não falou, Deus não revelou, Deus não está nem... A pessoa vai para a praia, volta, vai para a festa, trabalha, está normal. Mas a pessoa vai lá e atrapalha tudo, estraga tudo. Deus não fala, ele vai lá e estraga tudo. Ele já fala do diabo, fala da Santa Ceia, e fala não sei o quê, e fala, pronto, estragou, perdeu a amizade, estragou tudo, criou inimizade, criou briga na família, acabou com tudo. Só se tem alguém entendendo o que estou falando. Cadê o tema, Jaque? Deus versus doutrina. Mateus 15. Oxalá todos vocês me entendam mesmo, para que vocês tenham uma vida melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Faça como Paulo é. Coríntios 9. Eu fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Como assim, pastor? Lá em Atos Paulo fez até jejum, rapou a cabeça, ficou no meio dos judeus. Para quê? Para ganhar os judeus. Coríntios 9, fiz-me debaixo da lei para com quem estava debaixo da lei. Isso é sabedoria. Mas os crentes hoje são radical. Crente hoje? Tudo radical. Não, crente em graça? Puxa, tem umas igrejas novas que saiu aí, tudo radical extremista. Se você não crê como o apóstolo lá fala, está perdido, irmão. Condenação sobre você. Se você não aceitar o que ele prega, se você não concordar, se você pensar diferente, pronto, acabou. Radical, extremista. Paulo diz que Deus nos deu espírito de moderação. Moderação. Não é porque você tem uma Ferrari que você tem que andar 300 por hora, irmão. Ferrari também anda 40, tá? Mas tá marcando 300. Não, mas você não precisa andar 300. Você pode andar 40, pode andar 60. Você pode brecar um pouquinho, pode pôr no ponto morto, desengatar. Eu estou com uma Ferrari. Irmão, diga comigo, Deus me deu espírito de moderação. Para você aplaudir se você entender. Esse entendimento que eu estou te passando só se adquire depois de 25 anos em graça. E eu estou te dando ele de graça. Nem os 25 você tem. Estou te dando ele de graça. Pegou? Depois de um tempo que você adquire esse entendimento. Isso aqui é um nível de maturidade que você chega. Lembra de Paulo? Quando eu era criança, eu falava como criança. Já chegava falando logo, o diabo não existe. Mas você vai falar isso para o seu irmão? Você vai falar isso para o seu primo? O irmão me mandou um WhatsApp, apóstolo, perdi a amizade com o meu primo, amizade de 53 anos, eu e meu primo, nós e brincava de fullback, rodava peão, soltava pipa, jogava bola no campinho, e brincava de pega-pega, e brincava de esconde-esconde, e agora nós estamos de mal, porque eu fui falar para ele da graça que o diabo não existe. Irmão, você é um burrão mesmo, hein, meu? Estragou tudo, acabou com tudo, hein? O que eu vou fazer? E agora? Agora, irmão, agora é aquele velho ditado, ó, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Meu. Agora como que você vai fazer? Você estragou? Pastor, eu cheguei e falei com tu. Como é? Mas você chegou no seco. Pastor, eu cheguei lá, o diabo não existe. Assim no seco? Pastor, eles não querem ver minha cara. Claro! Quem está entendendo? Há anos que eu prego isso, irmão. Vai comendo pelas beiradas, vai chegando com quem não quer nada, irmão. Quer uma boa dica? Quem quer uma boa dica? Quem quer? Quer uma boa dica? Para
Para você ganhar alguém para a graça, não comece com a doutrina. Ganha ele na amizade primeiro. Se ele gostar de você, já é metade do caminho andado. Agora, se ele não for com sua cara, aí não adianta. Você pode pregar a maior revelação do mundo que não tem jeito. Não é? E às vezes você é intransigente, ansioso ou ansiosa, chato. Para, tá bom. Para! Pô, tá o dia inteiro falando, irmão. Eu já ouvi. Para! Então, aí não vai ter jeito. Quem está entendendo? Aí não vai ter jeito. Como é que ele vai receber a graça desse jeito? Você está em cima dele o dia inteiro, irmão. Quem está entendendo? É verdade isso aí. Você está em cima o dia inteiro. Alô? Você, olha essa frase, tem caneta aí? Você não pode ter mais interesse na pessoa do que o próprio Deus, irmão. Deixa penetrar. Deixa penetrar em você essa frase. Pô, é mesmo. Deus não falou nada, Deus está quieto, eu estou lá o dia inteiro enchendo o saco do cara, mandando mensagem. Mandei 55 mensagens hoje no WhatsApp, pastor. Agora ele recebe a graça. Posso falar para você? Ele já te bloqueou, você nem sabe. Claro, você mandou 50 de uma vez só. Quem está entendendo? Vai devagarzinho, irmão, quem não quer nada. Sabe? Não fica mexendo com Bíblia, não. Vai contornando. Como é que você pega um gato, hein? Vou te ensinar como é que você pega um gato. O gato está aqui, ó. Ele está ali, bichando. Olha como que se pega um gato. É assim, ó. Bichando! O que o gato vai fazer? Correr. Mas se o gato está ali, ó você, ó. Ó você, ó. Vou pegar o gato, ó. Ó, pegar o gato, ó. Tomando. Tá percebendo? Eu tava lá, ó pra você pegar o gato, ó. O problema é, irmão, que às vezes a pessoa... irmão, aí o gato vai correr mesmo. Não é de gato que eu tô falando, né? Quem tá entendendo? Ó, contornando, quem não quer nada. É contornando. Se ele tiver arisco... você sabe como que crente é chato, né? Aí você já puxa um pouco o freio de mão. Por que ele falou isso? Ele já tem uma má impressão de crente. Então já puxa o freio de mão e, né, vai devagarzinho. Aí na conversa do dia a dia, porque tem um cara lá na empresa, lá fica o dia inteiro falando da Bíblia, eu não aguento mais. Então não faz igual. Ele já está te ajudando, ó. Não faz igual ele. Quem está entendendo? Se você tiver sorte, talvez daqui uns 3, 4, 5 anos você ganhe ele para a graça. Não é melhor que você espantar ele agora e nunca mais você ter ele? Eu tenho pessoas em graça que eu estou cozinhando o galo faz tempo. Ó. Vira e mexe, eu pego o garfo, chego nele assim. Ai! O que foi? Não, deixa eu ver se o galo está mais mole ou se está duro ainda. Tem que cozinhar. Eu dou uma espetada ali para ver. Nossa, está duro ainda. Ixi, galo velho, não tem jeito. Aí põe no forno de novo e fico quieto. E vai passando um mês, um ano. O que eu tenho de gente no meu convívio que está no forno, vocês nem imaginam, irmão. Dá um sinal para mim que está entendendo. O que tem de gente que está no forno. Um está duro ainda. O outro está até... Tem assim também. Tem uns que está... Sabe? Eu vou espetando para ver. É assim que é, irmão. Você não pode ter pressa de nada, irmão. Diga comigo, o maior interessado é Deus. Estou te ensinando uma arte. É um tema de pregação minha. A arte de se relacionar bem. Isso é uma arte. Com você, eu acho de uma forma. Com você, de outra forma. Porque você não é igual a ele. Não tem como eu ser igualzinho com você como eu sou com ele. Nunca. A arte de se relacionar bem. Isso é uma arte. Tem que ser artista para saber se relacionar com as pessoas. Uma mulher tem 20, uma mulher tem 50. Uma mulher é magrinha, uma mulher é mais cheinha. Uma mulher é mais alta, outra é mais baixa. Então é uma arte.
Uma mulher é mais nervosa, outra é mais calma. O homem, um é mais risonho, o outro é fechadão. Isso é uma arte de se relacionar. Alô? Cadê o tema, Jaque? Deus versus doutrina. Mateus 15. Isso aqui é um problema, ó. Há anos eu venho citando esse texto. Mateus 15. Quem já achou, diga amém. Eu vou te citar esse texto só para você perceber que existe isso na terra. Mateus 15. Aqui, ó. Versículo 8 e 9. Mateus 15, verso 8, Jesus disse: este povo, pastor Marcos, este povo honra-me só com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos, posso falar a verdade? O Senhor me diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Eu sou filho de pastor. Então, ao longo dos anos e décadas, eu percebi e tive que perceber que existe Deus e a doutrina dos homens. Duas coisas diferentes. E nesses anos e décadas, o que eu percebi? Que eu estava na doutrina dos homens, seguindo a doutrina dos homens. Aí então tive que ler Jó 42, por favor, antes de Salmo. Jó 42. Ué, se eu estava seguindo a doutrina dos homens, se eu estava no meio da doutrina dos homens, pensando que era Deus, quando eu fui ver, minha vida estava igual Jó 42. Olha lá. Ai. Jó 42, versículo 5. Senhor, com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Isso aqui vê que tem uma vírgula. Isso aqui é um período da vida. Eu passei muitos anos nesse pedacinho aqui. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Deus! Porque Deus, então Deus, e eu só ouvindo, eu ouvia falar de Deus, com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Passou um mês, passou um ano, passou 10 anos, passou 20 anos, eu ouvindo falar de Deus. A segunda fase que aconteceu comigo, verso 5, mas agora os meus olhos te veem. Houve uma manifestação. Agora prestem a máxima atenção que estou na segunda parte da minha mensagem. Parte final. Cadê, Jaque, o tema? Deus versus doutrina. Eu vou falar de mim, não vou falar de vocês, porque eu não posso falar por você, só posso falar por mim. Eu, como Jó, conhecia Deus só de ouvir falar. Meu pai era pastor, falava de Deus, e o outro fala de Deus, e o outro fala de Deus. Vou numa igreja, fala de Deus. Vou na outra igreja, fala de Deus. Fui na pentecostal, falava de Deus. Fui na batista, falou de Deus também. E todo lugar que eu ia, falava de Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Deus. Uns falam, Deus não gosta. Tá bom, ele não gosta, então Deus não quer. E Deus não sei o quê, e Deus eu só conhecia Deus e ouvi falar. Agora presta atenção. Só que lendo a Bíblia, por isso que eu tenho algumas Bíblias, eu percebi uma coisa em comum com todos, sem exceção, os da Bíblia. O quê? Sabe qual é a coisa em comum? Em comum, com todos, sem exceção da Bíblia. Sabe qual é em comum? Que Deus se manifestou a todos eles. E eles tiveram uma experiência pessoal com Deus. Posso começar com Noé. Posso começar com Abraão.
Isaac, Jacó, José, Moisés, que falava com Deus face a face. Não é que ele ouvia falar, não, ele falava com Deus face a face. Ah, pastor, mas Moisés morreu. Josué 1. Josué falava com Deus. Deus falava com Josué. Josué morreu, aí vem Caleb, aí vem Gideão, aí vem Sansão, aí vem Davi, que falava com Deus. Davi morreu, veio Salomão. E eu percebi uma coisa na Bíblia, que Deus se manifestou a todos eles, sem exceção. Não era de ouvir falar. Eles tiveram uma experiência pessoal com Deus, que é o que eu não tinha. Eu não tinha tido. Agora eu já tive. Mas eu não tinha tido. Por isso Jó 42, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas lendo a Bíblia, irmãos, cadê o tema, Jaque? Ah lá, eu já falei de doutrina na primeira parte, hoje é a segunda e última. Lendo a Bíblia, eu percebi uma coisa, que Deus falava com Moisés, que Deus falava com Elias, que Deus falava com Eliseu, que não é doutrina, nem Bíblia eles tinham, que Deus falava com Davi, Deus falava com Salomão, Deus falava com Abraão, Deus falava com Sansão, Deus falava com Gideão, Deus falava com Isaías, Deus falava com Jeremias, Deus falou com Daniel, Deus falou com Ezequiel, Deus falou com Jonas, Deus falou com Paulo, em Atos capítulo 9. Irmãos, eu sou obrigado a falar a verdade, porque um dia não tinha acontecido comigo. Sou obrigado a falar a verdade. Se Deus não falar com você, então nada aconteceu ainda. Você pode gostar de mim, pode gostar da igreja, pode achar legal a doutrina da graça, é Romanos 1,5, aí vem a doutrina, Efésios 2,8, Colossenses não sei o que, Coríntios não sei o que lá, isso é doutrina. Gálatas tal, Filipenses, isso é doutrina. Antes da doutrina, o Senhor tinha aparecido a Paulo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? É muito boa a doutrina, porque a doutrina me fez entender que eu sou salvo pela graça. Efésios 2,8. É maravilhosa a doutrina, porque a doutrina me fez entender que eu sou abençoado em Cristo. Efésios 1,3. Oh, glória a Deus pela doutrina, porque a doutrina me diz que eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. A doutrina disse que nenhuma condenação há em mim que estou em Cristo. Romanos 8,1. E por aí vai. Mas tudo isso é doutrina, não é Deus. E a frase da minha mensagem: muitos hoje conhecem a graça, conhecem a doutrina, mas não conhecem a Deus. E isso é lamentável. Tem gente querendo se matar. Eu conheço pessoas que querem se matar, quer tirar a vida, e conheceu a doutrina, e conhece a Bíblia de cor e salteado. Romanos tal, Efésios tal, Gálatas tal, Coríntios tal, Colossenses tal, conhece de cor e salteado, porque aprendeu, igual papagaio aprendeu. Mas uma pessoa que conhece a Deus quer se matar? Claro que não. Por que quer se matar? Porque não conheceu a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Quem tem vida vai querer tirar a vida? Por que quer tirar a vida? Porque não tem a vida. Se tivesse a vida, não. Por que nenhum homem de Deus quis tirar a vida na Bíblia? Irmãos, uma coisa é Deus, outra coisa é a doutrina. Olhem para mim o que eu vou fazer aqui agora. Olha o que eu vou fazer. Olhem o que eu vou fazer. Está vendo isso aqui? Está vendo? Como é que chama isso aqui? Bíblia? Abraão não tinha Bíblia. E agora, como é que faz? Noé não tinha Bíblia, e Deus falava com Noé. Abraão não tinha Bíblia, e Deus falava com Abraão. E agora, como é que faz? Isaías não tinha Bíblia, e Deus falava com Isaías. Moisés não tinha Bíblia, ele cuidava de ovelha. E um dia ele, diz a Bíblia, que ele olhou para o céu, para o monte, e viu lá no alto do monte um capim pegando fogo, e ele, Êxodo 4,
aquele mato está pegando, vou lá ver aquela visão estranha. Por que aquele mato não se consome? Vai vendo, hein? Vai vendo. Moisés, um homem normal, comedor de arroz e feijão, dormia, acordava, tomava banho, trabalhador, homem normal. Tá lá, não sabia de Bíblia, não sabia de nada. Não fez escola dominical, não fez catecismo, não fez nada. Um homem normal da vida. Aí, aquele mato pegando fogo, eu vou lá ver. Quando foi chegando perto do mato, do meio do mato, saiu uma voz. Opa, peraí. Irmão, aí não é teologia, não é estudo bíblico, não é... Como é que do meio do mato sai uma voz? Moisés, ainda falou o nome dele? Não, deve ter alguém por aqui. Deve ter o Carlão, deve estar com o meu colega, deve estar escondido aqui. É? Com Moisés, né? Tá bom, e com Abraão, que não tinha a Bíblia? Quando Abraão pegou o machado para sacrificar o Isaac, Abraão! Ah, Zé, vai, sai de trás do matinho aí, vai, Zé. Ué, o Zé não está aqui? Ô, João! Ué, ô, Carlão! Não tinha ninguém, irmão. Não tinha um colega. Não tinha um vizinho. Era Deus mesmo falando com ele. É disso que eu estou falando. Não está entendendo o que eu estou falando aqui? Aqui, ó. Olha o livro, ó. Ó, livro, papel, versículo. Ah, pastor, eu sei de cor e salteado. O Senhor é o meu pastor. É, você sabe? E o Davi que não tinha Bíblia? Você sabe porque você leu. Você leu o Salmo 23. E o Davi que não tinha Bíblia? Essa é a diferença, irmão. Ele não leu, ele vivia. Você leu para falar. O Davi não leu. O Davi falou no dia a dia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei para sempre na casa do Senhor. Abba, Pai, glória a Deus. Sabe do que eu estou falando, irmãos? Abre sua Bíblia aí em Oséias. Pode até olhar no índice, eu deixo, não tem problema não. Abre aí em Oséias, perto de Daniel, depois de Isaías, depois de Jeremias. Abre sua Bíblia aí antes de Mateus. Oséias. Aqui, depois de Ezequiel, depois de Daniel. Oséias, capítulo meia dúzia. Oséias 6. Aí eu me propus algo em mim, irmãos. Eu me propus algo. E se for o seu caso, se proponha também. Eu me propus algo. Eu preciso conhecer a Deus. Porque eu não conhecia, eu era filho de pastor. Eu conhecia a igreja do meu pai. Tinha estatuto da igreja. Então eu era filho de pastor. O estatuto estava lá em casa, eu via na estante, via o dia inteiro. O estatuto da igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, a mulher não sei o que lá, o homem não sei o que. O estatuto, eu sou filho de pastor, está lá, eu via. Mas eu não conhecia a Deus. Eu ia na igreja, mas eu não conhecia a Deus. Eu ouvia, Jó 42, eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Essa é a minha história. Espero que não seja a sua ainda, né? Foi a minha um dia. Eu ia na igreja, mas não conhecia Deus. Tinha uma Bíblia que eu ganhei do meu pai, mas não conhecia Deus. Conhecia os pastores, mas não conhecia Deus. Conhecia o estatuto, mas não conhecia Deus. Conheci a doutrina, mas não conhecia a Deus. Essa foi a minha vida. Por isso, Oséias 6:3. A primeira coisa, conheçamos.
Preciso conhecer. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem que conhecer o Senhor. Como é que se conhece o Senhor, hein? Se Ele é Espírito. Como é que você conheceu o Senhor se Ele é Espírito? Você não pode tocar nele, você não pode pegar nele, você não vai ver Ele. Como é que se conhece o Senhor se Ele é Espírito? Lógica, né? Racional. Se o Senhor é Espírito, você só vai conhecer Ele em Espírito. Está claro ou não está claro? Se você for na razão, na lógica, no racional humano e terreno carnal, você não vai conhecer, porque Ele é Espírito. Como é que os seus olhos, como é que a sua razão, a sua mente, vai te justificar sobre alguém que você não vê? Presta atenção. O que é isso aqui que eu estou segurando? O que é isso aqui? Sabe por que você sabe que é o microfone? Porque os seus olhos viram e falou para sua mente, ó, isso é um microfone, não é um abacaxi, hein? Então seus olhos viram. Aí você falou, microfone. Tudo bem. Você viu e falou, microfone. E agora, como é que eu falo que é Deus? Se eu não estou vendo. Como é que eu falo que é Deus se eu não estou vendo? Quem está entendendo? Irmãos, o que tem de gente falando por Deus, no WhatsApp está cheio de mensagens de feitiçaria, de crentes feiticeiros. É tipo crente macumbeiro. É meio estranho isso aí, né? É crente macumbeiro que fala, o Senhor me disse essa madrugada. Não tem um áudio de uma mulher aí no WhatsApp? Ah, o Senhor me disse nessa madrugada, eu estava orando e o mundo vai acabar, arrepende-se, porque senão não sei o quê. O Senhor me disse. Eu fui ler a Bíblia aqui, não tem nada disso não. Não tem nada disso, Ele está dizendo que eu já sou salvo, que eu já fui reconciliado, que eu já sou abençoado. O que o Senhor te disse não tem nada a ver com o que está escrito aqui no Novo Testamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então as pessoas falam, o Senhor disse, Deus me disse, Deus falou, Deus falou. Qual Deus falou? A sua mente é Deus? Você chama a sua mente de Deus? Mensagem complexa essa, né? As pessoas usam o nome de Deus. Você sabia que usa o nome de Deus? Deus me falou, Deus me disse, e falou que o mundo vai acabar daqui a um mês. Não tem essas mensagens aí? Vai acabar dia 30, o mundo vai acabar, e não sei o quê, porque, irmãos, eu estava orando, e Deus me falou, Ele mandou te dizer, para você se arrepender, não vai mais naquele lugar. Essas mensagens bobas. Não é Deus falando coisa nenhuma. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos lá em Jeremias, antes de Oséias. Jeremias. Agora é verdade, né, irmãos, que eu não posso querer mais que Deus, né? Eu já falei essa frase aqui, Jeremias 29. Eu não posso querer mais que Deus, né? Um dia eu não conhecia Deus e eu tive muita vontade de conhecer a Deus. Eu falei, eu quero conhecer a Deus. Ouvi falar de Deus, eu já nasci ouvindo, meu pai era pastor. Esse aqui falou de Deus, o outro fala de Deus, o outro fala Deus, vai com Deus, porque Deus, e eu já ouvia falar de Deus, mas eu queria conhecer a Deus. E há um problema hoje no século 21. Existem muitas igrejas novas em graça, agora existem vários apóstolos, várias igrejas em graça, e não se falam mais de Deus, só de doutrina. E as pessoas não conhecem a Deus. Por isso que são, se é que pode chamar, de crentes raivosos, nervosos, antissociais, radicais, não perdoa ninguém, não tem misericórdia, não exerce o amor. É ou não é verdade? Os crentes hoje, se você não concordar com eles te fulminam na hora. O quê? No Facebook? Você está louco, o Facebook é o inferno. Facebook, se você falar, coitado de você, se você falar um Deus te abençoe, acabam com você, vai te escurraça, acaba com a sua raça. No Facebook, uma palavrinha que você colocar lá, o cara já vem e bate. Nossa, mas ser cristão é isso aí? Eu fico pensando, isso é ser cristão?
Onde está o amor? Onde está a misericórdia? Onde está o suportar os fracos na fé? Não. Mas se você não entende, se você não sabe, toca a condenação em você. Mas Paulo diz que nenhuma condenação há. Em graça não há condenação. Mas os crentes em graça de hoje colocam condenação se você não crê como eles, se você não entender como eles, se você não souber o que eles sabem, então te condenam. É ou não é verdade? Isso é lamentável, né? Porque ser cristão não é isso, não é agir assim. Infelizmente, estou terminando. Infelizmente, a essência do ser cristão está, infelizmente, como está escrito, nos últimos dias, o amor de quase todos ia se esfriar. A essência de ser cristão. Você sabe, quer que eu fale um pouquinho da essência de ser cristão? O amor, o perdão, o suportar. Suportar? Ninguém suporta nada, irmão. Comete uma falhinha para você ver o que eles fazem com você. Um errinho, uma falhinha. Não suporta, não amam, não tolera, não perdoa. A essência do ser cristão está sendo abafada por causa da letra. Hoje todo mundo é apóstolo. Pessoa que 250 anos na lei, ouve a mensagem 2 vezes, já acha que sabe tudo, e já não perdoa ninguém, e já vai lá e condena. É ou não é assim? Jeremias 29, versículo 13. Essa palavra aqui eu tive que usá-la um dia. Jeremias 29, 13. Sabe o que Deus falou? Buscar Deus, não é doutrina não, hein? Isso aqui é algo, é um ser pessoal, que é Criador, que é Senhor, que é Salvador, que é Rei, que é Pai e soberano. Ele diz, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que ele está dizendo? Esquece a letra. Deus você não acha ele na letra, porque Deus é Espírito. Você vai achar ele no coração, no seu homem interior. Você vai ter que orar, você vai ter que falar com ele. Você pode falar eu te amo, você pode falar eu te adoro, você pode ir conversando com ele, e aí ele vai respondendo. Ele vai te dando sinais, Hebreus 2:4, prodígios, milagres, maravilhas. Você fala, ele fala também, não é só você que fala. Você tem que ter essas experiências. Você fala, ele fala também. Na Bíblia era assim. Disse o Senhor a Moisés, Moisés. E então Moisés disse, Senhor, mas o povo. Então disse o Senhor, lê a Bíblia, tinha um diálogo. Então o Senhor disse a Elias, Elias, desce, blá, 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 blá. Então Elias disse, Senhor, mas... Então o Senhor disse, diálogo. E Deus falava com Moisés, Deus falava com Elias, Deus falava com Eliseu, Deus falava com Davi, Deus falou com todo mundo, e todos falavam e ouvia, era um diálogo. Deus não é uma doutrina. Deus não é uma doutrina. Para terminar, João capítulo 4, o último texto da noite. Termina em 1 minuto. João 4. Deus não é uma doutrina, irmãos. Olha, é maravilhoso a doutrina, a sã doutrina, a graça, o apostolado, e eu espero que vocês estejam me entendendo. A doutrina é maravilhosa, me livrou do engano, de feitiçaria, de falsas doutrinas, de macumbaria, de feitiçaria, de satanismo, de heresias, de bruxaria. A doutrina me livrou dessas coisas, de falsos profetas. A doutrina me livrou. Mas a doutrina é uma coisa, Deus é outra coisa. Só quem entendeu o que estou falando. Lembre-se que Abraão, que Moisés, eles não tinham doutrina, eles não tinham Bíblia. Falavam com Deus e Deus falava. Falava com Deus e Deus falava. Moisés disse um dia, Senhor, o povo quer me matar, quer me apedrejar, porque não tem água. Moisés, Deus falava. Êxodo 16. Vai, lá na frente tem uma rocha, bate na rocha. Deus falava, irmãos. Deus falava. Aleluia.
se Deus não fala com você, tem alguma coisa errada, irmão. Experimenta falar com Ele. Experimenta chamar Ele de Pai. Experimenta fechar os olhos de verdade mesmo. Senhor, meu Deus. E começa a conversar. Senhor, isso aqui, aquilo lá, porque aquele cara lá quer me matar. Senhor, ontem o ímpio fez isso. Senhor, meu Deus. Começa a conversar com Deus. Ele falou com os da Bíblia, não vai falar com você? Está escrito que Ele não faz acepção de pessoas. Para terminar, João 4. Quem já achou João 4? João 4, versículo 23 e 24 para terminar. João 4, 23. Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, que é Espírito. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, nunca esqueçam essa frase. Esqueça o seu nome, esqueça onde você mora, mas não esqueça João 4,24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é uma Bíblia, Deus não é uma doutrina, Deus não é uma teologia, Deus não é uma pregação de circuncisão, Deus não é uma pregação de incircuncisão, Deus não é uma doutrina para judeus e nem doutrina para gentios. Deus é Espírito. E Abraão falou com esse Espírito, e Moisés falou com esse Espírito, e Paulo falou com esse Espírito, e todos na Bíblia falaram com esse Espírito. Fale também com Ele, para que Ele se manifeste poderosamente em sua vida. Abba, Pai. Deus não é uma doutrina. Deus não é uma Bíblia. Você tem Bíblia? Eu tenho 50 e poucas, mas Ele não é uma Bíblia. Deus não é uma tradução da Bíblia. Deus não é uma versão da Bíblia, das muitas que eu tenho. E daí? Ele fala. E daí? Se a sua versão é em inglês, eu tenho até alemão, hein? Tenho uma Bíblia em alemão. Se é inglês, se é alemão, se é espanhol, ele faz e daí? Deus não é uma versão, Deus não é uma tradução, Deus é Espírito. João 4,24. E Ele se importa se há alguém que o busque, que o louve, que ore, que o adore em espírito e em verdade. Pode ter certeza que como Ele foi com os da Bíblia, também será com você. Ah, papai.